Aula 22 e 23, atrito. Bom, pessoal, acredito que muitos de vocês já devem ter assistido desenhos animados, né? Onde o personagem está sobre uma superfície de gelo, ele tenta se movimentar e ele não consegue. Por que que isso ocorre? Porque tá faltando algo, né? Algo que dê um contato entre o pé e a superfície. E como que é chamado esse contato? A nossa aula de hoje, atrito. Então, vamos lá para força de atrito. Pessoal, nós já vimos que força ele é algo abstrato. É o que eu chegar na farmácia e falar, me vê um remédio. Ele vai perguntar qual. Então, se eu falo força, precisa identificar. Então, a aula de hoje, atrito, força de atrito. Então, o atrito, ele é um tipo de força que está presente quando duas superfícies entram em contato. Então, vamos lá. Quando nós estamos caminhando, nós empurramos o chão para trás e o atrito existente entre os nossos pés e a superfície que é responsável por nos impulsionar para frente. Outro exemplo, quando nós estamos esfregando a mão, né? Nós sentimos um calor devido ao atrito do movimento, né? Detalhe muito importante, anote aí na sua apostila, né? A força de atrito, ela é oposta ao movimento. Então, se eu ando na horizontal para a direita, eu vou representar a força de atrito na horizontal para a esquerda, tá? Então, a força de atrito é sempre contrária ao sentido do movimento do corpo. E como que eu calculo isso, né? A força de atrito, ela pode ser calculada pelo produto do coeficiente de atrito pela força de reação normal. Professora, o que é isso? Coeficiente de atrito. Pessoal, aqui na nossa apostila, ó. Então, esse coeficiente de atrito, pessoal, o que é isso, né? É a natureza, ou seja, a rugosidade da superfície. Então, para cada superfície que eu andar, vai ser um coeficiente de atrito, tá? Então, o coeficiente de atrito é devido à rugosidade da superfície. Ela é proporcional à força normal de cada corpo. E ela transforma a energia cinética em outro tipo de energia, que é liberada no meio. Então, lembra que eu dei o exemplo de esfregar a mão? Então, eu transformei energia cinética em energia térmica. Um exemplo, tá, pessoal? Então, continuando aí, né? O coeficiente de atrito, né? Como que eu calculo ele, se eu precisar? Ele é uma grandeza adimensional que depende das superfícies de contato dos corpos. Então, como que eu posso calcular esse uzinho? Eu vou colocar aqui do lado, puxa uma setinha e anota aí, pessoal, né? Então, ele vai ser esse uzinho bonitinho. Força de atrito dividido pela força normal, tá, pessoal? N de força normal, tá bom? Anote aí do ladinho uma observação para vocês. A força de atrito, ela vai surgir em razão das pequenas rugosidades, pessoal, guarde essa palavra, tá? Das pequenas rugosidades existentes entre a superfície dos corpos, tá bom? Bom, então, pessoal, força de atrito, se eu quero calcular a força de atrito, vou apagar aqui essa anotação para mim poder pegar ali a força de atrito, tá bom? Então, a força de atrito, né, se eu quiser calcular, então, vai ser a força de atrito, ela vai ser igual ao meu coeficiente de rugosidade vezes a força normal, tá bom? Ou seja, é a mesma coisa da fórmula anterior, só troquei quem eu isolei, tá bom, pessoal? Dúvidas? Mandem para nós e também vai seguir um arquivo aí no Word para vocês.